Oi, turma! Hoje vamos falar sobre ossos, classificações dos ossos, funções do esqueleto, tipos de articulações, células do tecido ósseo. Antes de iniciar essa aula, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, faça seus comentários da aula e qual aula você gostaria de ter, qual assunto estudado você gostaria de ver aqui no canal Fácil Aprender. Vamos começar com as células do tecido ósseo, que é do tipo especializado de um tecido conjuntivo, do tecido conjuntivo. Nós temos a célula osteoprogenitora, osteoblasto, osteócito e osteoclasto. A célula osteoprogenitora, elas são de origem mesenquimal, ou seja, foi originada do tecido conjuntivo mesenquimal e tem o poder de diferenciar-se e proliferar-se em células formadoras de tecido ósseo, que são os osteoblastos. Então, a célula osteoprogenitora, ela vai formar o osteoblasto. Durante a fase de crescimento dos ossos e reparações de lesões ósseas, as células osteoprogenitoras elas ficam mais ativas e aumentam a sua atividade. Então, com isso, elas vão aumentar o número de osteoblastos, vão formar mais osteoblastos. Depois, osteoblastos, que é essa aqui, ela vai auxiliar aí na formação do tecido ósseo. São células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, como glicoproteínas, proteoglicanas e colágeno tipo 1. Além de participar da mineralização do osso. Então, elas ficam na superfície óssea, lado a lado, lembrando um epitélio simples. Depois, nós temos o osteócito, também vai formar aqui o osteócito, o osteoblasto vai originar o osteócito. O osteócito, ele fica no interior da matriz óssea, né, nas lacunas, residem em lacunas na matriz óssea e tem a manutenção da integridade dessa matriz. E elas são derivadas dos osteoblastos. Aqui eu vou ter o osteoblasto, que fica lado a lado, lembrando um epitélio simples na superfície óssea. Depois, tem como função a integridade da matriz óssea, que residem em lacunas, são os osteócitos. Aqui também, osteoblastos na superfície e o osteócito aqui no interior da matriz óssea. Aqui, de novo, aqui nas lacunas nós encontramos os osteócitos. E para finalizar essa parte, nós temos os osteoclastos, que são células grandes, são células móveis, gigantes, multinucleadas, mais que um núcleo, e são ramificadas, né? Aqui as ramificações dela. E para que elas são utilizadas? A função delas, aqui ó, osteoclastos, são grandes, multinucleados, são ramificados, né? São gigantes. A sua função é remodelação óssea. Então, quando o animal tem uma osteoporose ou sofreu alguma fratura, essas células vão estar bem ativas, porque elas vão auxiliar aí na remodelação do osso. Então, um resumo de tudo que eu falei. Os osteoblastos, eles sintetizam a parte orgânica e participam da mineralização. Ficam na superfície óssea, lado a lado. Osteócito, fica no interior da matriz óssea. São derivadas do osteoblasto e residem em lacunas. Manutenção da integridade óssea. Osteoclasto, são células móveis, gigantes, multinucleadas e ramificadas, e têm a função de remodelação óssea. Vamos para as funções do esqueleto. A primeira função é sustentação do corpo. Depois, formação de sistema de alavancas, ou seja, as alavancas do corpo do animal, que seria o músculo e o osso, todos os ossos, os músculos, juntos com as articulações, vão formar essas alavancas. Essas alavancas é que vão permitir que esse animal faça atividades como caminhar, andar, caminhar, correr, mastigar. Então, é muito importante esse sistema de alavancas. Também no processo de homeostase mineral. A homeostase é a capacidade do organismo em manter o seu meio interno em uma certa estabilidade, um certo equilíbrio. Então, o osso ele armazena vários minerais, principalmente o cálcio e o fósforo, que contribuem para fortalecer o osso. O osso também pode liberar esses minerais para a corrente sanguínea ou distribuí-lo para outros órgãos. E para finalizar, nós temos a hematopoiese. A hematopoiese ocorre na medula óssea. A hematopoiese é a produção de células sanguíneas. Então, aqui eu tenho a medula óssea, que é um tecido líquido, gelatinoso, que fica no interior do osso. Ele vai preencher o interior do osso. E nele é onde ocorre a produção de células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, aqui os eritrócitos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, leucócitos, e para finalizar, as plaquetas.
Então, a medula óssea, ela vai ser um órgão hematopoético. Por quê? É onde ocorre a produção de células sanguíneas. É um tecido líquido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e vai aí ser um órgão hematopoético porque tem a produção de células sanguíneas. Isso aqui é bem importante. Então, aqui nós temos a organização de um osso longo. Nas extremidades, nós temos as epífises. Aqui, ó, epífise e aqui epífise embaixo. O corpo é a diáfise. Aqui nós temos a medula óssea, aqui no interior, né, vai preencher o interior da cavidade óssea. Aqui fora nós temos o tecido ósseo compacto e aqui nas extremidades o tecido ósseo esponjoso. Então, aqui, epífise, epífise, extremidade, corpo, diáfise. Entre a epífise e a diáfise, nós temos a metáfise e aqui nós temos a outra metáfise. Aqui é a mesma coisa. Epífise, sempre nas extremidades, metáfise, entre epífise e diáfise, diáfise o corpo. Aqui é a metáfise e aqui está a epífise. Não dá para ver aqui, mas está também. Aqui é proximal porque está perto da junção do corpo. Olha o fêmur aqui, ó. Entraria o fêmur. Essa bolinha estaria mais para próxima do centro do corpo. E distal é o contrário, estaria mais distante da junção do corpo. Aqui nós temos mais duas figuras, a diáfise, a metáfise e a epífise. Aqui o fêmur, essa parte aqui é a epífise. Metáfise, diáfise, corpo, metáfise e epífise. Classificação dos ossos. Agora vamos para... os ossos têm vários tipos. Vamos classificá-los um por um. Nós temos o osso longo. O osso longo é o fêmur, o rádio, onde o comprimento é maior que a largura e a espessura. Depois nós temos os ossos curtos, onde o comprimento, a largura e a espessura são mais ou menos iguais. Aqui nós temos os ossos do carpo. Olha aqui como eles são curtos. São mais ou menos iguais. E os ossos planos, que nós temos a escápula e também temos o osso parietal craniano, onde o comprimento e a largura são mais ou menos iguais e ambos são maior que a espessura. Então, olha aqui como eles são bem largos, né? Comprimento e largura. É a escápula, ele é plano. Depois nós temos o osso irregular, que não tem parâmetros. Exemplos são as vértebras. Os ossos pneumáticos, onde existe ar dentro dele, ó, contém cavidades onde circula um ar. Escavados, contendo espaço aéreos. São exemplos aí do osso do crânio e o das aves. Depois nós temos o osso sesamoides. Esses ossos sesamoides, eles previnem o desgaste do tendão. Aqui, né? Ele vai prevenir o desgaste desse tendão. O tendão é o que liga o músculo ao osso. Então, aqui os sesamoides, nós temos aqui. No pé, né? O tendão aí do pé. E depois, para finalizar, nós temos os ossos esplâncnicos, que se desenvolvem em órgãos moles. Um exemplo é o osso peniano. Aqui nós temos o osso peniano, olha aqui ele. Então, aqui é o esqueleto esplâncnicos. Depois nós temos o forame nutrício. Aqui é o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo ele penetra em um buraco para ter uma vascularização e uma distribuição dos nutrientes. Essa abertura no osso é chamada de forame nutrício e ela vai se comunicar, né, com os outros canais ou sistemas, chamados canais de Havers e sistemas de Havers. Aqui, ó, o sistema de Havers. E aqui os canais de Havers seriam mais ou menos por aqui. Então, forame nutrício é a abertura no osso para que entre os vasos sanguíneos vascularizem e levam nutrientes para fornecer aos ossos, né? Então, agora, para finalizar, nós temos as articulações. Temos articulações fibrosas, que são imóveis, que são os ossos unidos por um tecido conjuntivo denso. Esse exemplo aqui é a sutura, né? Que permite o crescimento craniano. Ó, isso aqui é a sutura. Aqui. Ele vai permitir o crescimento craniano nos animais jovens. Depois temos a articulação cartilaginosa. São ossos unidos por cartilagem. Nesse caso aqui, nós temos as sínfises aqui, a cartilagem. Elas são unidas. E para finalizar, a sinovial, que são cavidades preenchidas por um fluido que se interpõe entre os ossos. Que seria o líquido sinovial. Aqui temos articulações do corpo como o ombro, o joelho e o cotovelo. Ela é bem móvel, tem uma grande amplitude. Então, voltando aqui, das fibrosas, nós temos a gonfose. A gonfose é a inserção do dente no alvéolo. Então, essa é uma inserção do dente a um osso que contém o alvéolo. Então, essa classificação das articulações é fibrosa,
gonfose, tá? Aqui, ó, gonfose. Aqui tem outro. Depois nós temos a sindesmoses. A sindesmoses vai ser ligada por ligamento, né? Ligadas por ligamento. Aqui nós temos uma membrana interóssea. Essa também faz parte das fibrosas. E para finalizar são as suturas, como já falei ali no desenho anterior, que essas aqui, as suturas, vão permitir o crescimento craniano nos animais jovens. Então, nós temos classificação das articulações, aqui tudo é fibrosa. Nós temos as suturas, a sindesmose desse lado e aqui a gonfose. Depois nós temos as cartilaginosas, que são os ossos unidos por cartilagem. Temos as sínfises, que é a sínfise púbica, e aqui as sincondrosas, que é o externo com as costelas. E aqui nós vamos ter, para finalizar, o líquido sinovial, que é uma cavidade preenchida por um fluido que se interpõe entre os dois ossos. Aqui, ó, líquido sinovial, e aqui é um osso e um osso. Então, tem uma cavidade preenchida por um líquido. Então, ela é a articulação sinovial. Tem 7 tipos de sinoviais. A plana, em dobradiça, em pivô, condilar, elipsoideia, selar e esferoide. Então, fica por aqui esta aula, tá? Espero vocês na próxima aula e bom estudo!